Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só. E tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são o profeta Isaías capítulo 55, o Salmo 144 e a carta de São Paulo aos Filipenses capítulo 1. Neste domingo em especial, o Evangelho é muito parecido com o Evangelho que proclamamos no domingo passado. Contudo, fiquemos bem atentos, pois a mensagem que Deus quer nos comunicar é outra. A primeira leitura, de forma muito escancarada, nos diz a respeito de conversão. O profeta Isaías diz a todo o povo naquela ocasião que também somos nós em nosso tempo atual. Ele diz que os pensamentos e os caminhos de Deus são totalmente diferentes daqueles que pensamos ser o correto. Ora, esta pequena mensagem inicial atinge-nos em cheio naquilo que chamamos de metanoia ou conversão. Em sentido religioso, significa mudança de conduta ou mudança de pensamento. Precisamente o que Isaías alerta-nos quando queremos seguir Deus mais de perto, como prática de nossa vida diária. Ou seja, temos que nos preparar, pois Deus pode nos pedir algo que não estava dentro dos nossos planos. Então, precisamos mudar nossos projetos pessoais e colocá-los à luz do pensamento de Deus. Para isso, temos um exemplo concreto na segunda leitura de hoje. Vejam que São Paulo escreve à comunidade dos Filipenses e nos faz pensar a respeito desta temática do profeta Isaías. São Paulo diz que, ao emparelhar a sua vida diante do projeto de Deus, ele mudou totalmente a sua maneira de pensar sobre quem é ou o que é Deus. Em seu encontro com Jesus, ficou claro para São Paulo que os pensamentos de Deus para a sua vida eram totalmente diferentes daqueles os quais ele estava vivendo naquela ocasião de sua conversão. Por isso,
Ele agora, neste momento que ele escreve esta carta à comunidade dos filipenses, ele já prefere entregar a sua vida ao sacrifício e ir morar na casa de Deus definitivamente. De fato, São Paulo experimentou o mistério da ressurreição de Cristo em sua vida e para ele, nada mais justifica querer permanecer nesta vida terrena. Aliás, quando ele fala dessa forma à comunidade dos filipenses, somente uma coisa o prende ainda nesta vida terrena. Ele diz que os frutos do esforço de sua evangelização pode contribuir na conversão de tantas outras pessoas. Isto realmente deixa o apóstolo com certo tipo de indecisão. Mas nesse caso, não é uma indecisão ruim, ela é boa, pois a dúvida é ir naquele momento para o céu ou permanecer e dar mais frutos de conversão nesta vida terrena. Note-se então que, na ótica da segunda leitura, o apóstolo já é uma pessoa totalmente convertida aos pensamentos de Deus. Ele apenas quer ter certeza daquilo o que Deus quer que ele faça. E neste caso, para ele está tudo bem. Se Deus o quer no céu naquele momento, ele vai. Mas se Deus o quer ainda evangelizando, ele também o fará. Isto é uma prova clara de conversão. Religiosamente, o apóstolo convertido age conforme o profeta Isaías alerta-nos na primeira leitura de hoje. O apóstolo age de acordo com o que Deus deseja para a sua vida. De fato, são dados importantíssimos, pois reparem que o evangelho de hoje conta-nos uma longa parábola com o intuito de nos explicitar que Deus pensa totalmente diferente de todos nós, entre tantos detalhes que poderíamos ver também nesta parábola. A parábola diz que o Senhor saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu de manhã, chamou alguns trabalhadores, ao meio-dia chamou outros, ao fim da tarde chamou mais outros ainda. Ora, é visível que a parábola contada nesta ocasião é uma metáfora sobre o reino de Deus. Deus quer que todas as pessoas sejam chamadas para o seu reino. E para isso, ele chama a todo momento, em todo o tempo da história. Em todo o tempo da história, Deus chama todos os seus filhos igualmente. O que Deus quer é que todos sejam seus trabalhadores em sua vinha no anúncio do Evangelho. Exatamente como São Paulo nos ensina na segunda leitura de hoje. Do mesmo modo que Deus chamou Paulo, a todo momento, Deus insiste em querer que cada um de nós não fiquemos ociosos em relação ao seu reino. E nos chama com o mesmo amor e mesmo carinho em todo o período da história. Enquanto temos tempo, povo de Deus, devemos se converter para que possamos encontrar o caminho do reino dos céus. E também ajudar a trabalhar em prol do reino de Deus. Ajudar o máximo possível as pessoas a se converterem. Certamente que por vezes poderá surgir tipos de obstáculos. Contudo, sabemos que o amor de Deus sempre vence ao final de tudo. Basta ser uma pessoa perseverante em todos os aspectos da praxis cristã. Novamente, cito São Paulo como exemplo, que após sua conversão, nunca parou ou desistiu de anunciar o evangelho da salvação aonde quer que ele fosse. Em relação às coisas santas de Deus, não devemos viver na ociosidade, aprendamos isso. São Gregório Magno diz que é ocioso aquele que vive somente para si, buscando os prazeres desta vida presente. Por isso, quando se fala de valores materiais neste tempo presente, neste mundo em que vivemos, infelizmente, muitas pessoas pensam mais em receber os bens terrenos do que os bens espirituais. Sem dizer que o apego demasiado aos valores terrenos deste mundo corrompe o coração do ser humano, deixando uma pessoa mesquinha e avarenta,
não querendo ser uma pessoa caridosa com todos os demais igualmente. A parábola de hoje conta-nos que o senhor da vinha queria ser bom com todos os trabalhadores igualmente, mas vejam o que faz um coração duro, um coração avaro. Veja que os primeiros trabalhadores pensavam ter maior direito do que aqueles que foram contratados depois deles. De fato, querido povo de Deus, a dinâmica dos bens materiais deste mundo presente é assim mesmo. Quando você é uma pessoa contratada em uma determinada empresa, e se você tem maior tempo de casa, de trabalho do que outros empregados, realmente você pode receber promoções, benefícios anuais maiores que os outros, pode ter salário maior, enfim. Mas em relação ao reino de Deus, não é assim. Todos aqueles que se converterem antes ou depois receberão as mesmas recompensas. Ou seja, a vida eterna será igualmente oferecida a todas as pessoas que se converterem. Mais uma vez, São Gregório Magno diz que todos que trabalharem em favor do reino de Deus, desde o início da criação até o fim dos tempos, receberão as mesmas moedas, ou seja, o mesmo salário, que é a vida eterna. Portanto, querido povo de Deus, mudemos de conduta, se assim for o caso. Mudemos de pensamento, se for preciso, enquanto ainda temos tempo. Ajudemos na conversão de todos aqueles que precisam de conversão. E então, receberemos a mesma paga de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família.